Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Arya Stark nasceu em Winterfell, a fortaleza ancestral de sua casa, no ano 289 após a conquista, como a terceira dentre os filhos no geral e a segunda filha mulher de Lord Eddard Stark, o Senhor do Norte, com sua senhora esposa, Lady Catelyn. Arya contava então com dois irmãos mais velhos, Robb e Sansa, e viria ainda a ganhar outros dois irmãos mais jovens, Brandon e Rickon. Existia também o bastardo Jon Snow, mais ou menos da idade de Robb, que era seu meio-irmão. Arya possuía, tal como Jon, as feições típicas da casa Stark, com um rosto alongado e solene, cabelos acastanhados e olhos acinzentados, ao contrário de seus outros irmãos, que possuíam as cores Tully, da casa da mãe, com cabelos ruivos e olhos azuis. Logo de cara, isso já aproximou Arya de Jon, sendo eles os únicos dois a envergarem as cores do senhor seu pai. Os anos de infância de Arya foram passados como seria de se esperar para uma filha da nobreza nortenha. Ela passou todos esses anos em Winterfell, embora tenha acompanhado o pai em 2 oportunidades até Porto Branco, e foi treinada nas artes que eram esperadas de uma dama nobre, como a costura, a dança, o canto e as funções domésticas. Mas Arya nunca se sentiu satisfeita ou realizada com tais atividades, ao contrário de sua irmã Sansa, que sempre fora tida pelas suas aias como uma pequena senhora exemplar. Arya era, desde jovem, inconformista e irrequieta, preferindo muito mais escapulir para os pátios de treinamento para observar seus irmãos em práticas de armas, sempre sonhando em tomar parte naquelas atividades marciais, o que não era possível pois não se esperava que mulheres treinassem em armas. Ela foi instruída por Mestre Luwin, tal como seus irmãos, e sua preceptora era Septa Mordane, embora Arya se identificasse mais com a fé dos antigos deuses do pai do que com a fé dos Sete da mãe. Ela também aprendeu a andar a cavalo, mas o fato de ser alcunhada como Arya Cara de Cavalo por Jeyne Poole, a filha do intendente do castelo, por conta de seu rosto alongado, ela nunca foi capaz de aproveitar a equitação tanto quanto poderia, especialmente considerando-se o fato de aquela ser uma das únicas atividades na qual ela era capaz de desempenhar melhor do que sua irmã mais velha e exemplar. Os guardas de Winterfell, por sua vez, tinham para Arya outro apelido, Arya debaixo dos pés, pois diziam que, dada sua natureza exploratória e algo intrometida, era ali que ela quase sempre podia ser encontrada, bem sob seus narizes. Em certa feita, ela foi com os irmãos até as criptas de Winterfell, onde Jon, coberto em farinha, pulou de um dos túmulos abertos para assustá-los, mas Arya, destemida, apenas lhe deu um golpe e disse, furiosa, que sua brincadeira havia apavorado seu pequeno irmão Bran, enquanto Sansa, aterrorizada, havia fugido. Arya costumava tomar grande interesse nos trabalhos internos de Winterfell. Sempre que Lord Eddard ceava com um de seus servidores e conversava com ele sobre algum assunto específico, como a forja, os canis ou os estábulos, Arya ouvia a tudo, fascinada, e prestava maior atenção enquanto ouvia suas histórias. Quando seus irmãos encontraram 6 filhotes de lobo gigante em uma viagem pela mata de lobos, Arya adotou um deles, uma pequena fêmea, que ela nomeou como Nymeria, em homenagem a uma antiga princesa Rhoynar valente a quem ela muito admirava por sua intrepidez. Quando Lord Eddard foi apontado pelo seu velho amigo, Robert I, como sua nova mão, Arya e Sansa partiram com o Lorde para o sul, até Porto Real. O plano original era que Bran, o irmão de Arya, partisse com eles, mas sua queda abrupta de uma torre o deixara em um estado de coma, e por isso ele não poderia partir. Antes que Arya se fosse, contudo, ela se despediu de seu meio-irmão Jon, que iria em sentido oposto, para a muralha, para se tornar um irmão negro. Quando se despediram, Jon presenteou Arya com uma pequena e esguia espada, magra como ela própria, a qual nomearam Agulha, uma anedota com o fato de Arya detestar o trabalho com agulhas de verdade. Jon deixou também com Arya uma lição básica importante, espete-lhes a ponta aguçada, o primeiro rudimento da esgrima. Arya se sentia triste pela perspectiva de provavelmente nunca mais ver seu irmão bastardo novamente, mas sabia que ele provavelmente seria mais feliz e realizado na muralha, de modo que pôde apenas abraçá-lo e dizer seu adeus.
Durante o caminho em direção à capital, Arya conheceu e se tornou amiga de um plebeu chamado Mycah, um garoto filho de um açougueiro nas terras fluviais. Em um determinado dia, em uma porção de terra rente ao Val Rubi, o lendário local onde o príncipe Rhaegar havia sido derrotado e morto pelo próprio Robert durante a rebelião, Arya e Mycah estavam treinando com espadas embotadas, pois Arya acreditava que para ser bem-sucedida com agulha, precisava praticar sempre que possível, mas sua inocente brincadeira foi interrompida pela chegada do príncipe Joffrey, o filho e herdeiro do rei, acompanhado de Sansa. Joffrey escarneceu da ideia de um filho de açougueiro querendo lutar com espadas e apresentou a ele sua própria lâmina, Dente de Leão, desafiando Mycah a atacá-lo com sua espada de treino. O príncipe parecia se divertir atormentando o menino plebeu, mas Arya não admitiria aquilo e rapidamente se pôs a defender Mycah. Sentindo o ânimo de sua dona, Nymeria também se adiantou, pulando sobre Joffrey e mordendo seu braço, fazendo-o cair no chão aos gemidos. Arya então pegou o Dente de Leão, que havia caído no chão, e a arremessou às águas do rio, como um gesto final de deboche contra o arrogante príncipe. Arya se sentira bem em defender Mycah e em humilhar Joffrey, mas sabia que o príncipe iria revidar aquela afronta que Nymeria provavelmente seria o alvo, por tê-lo ferido, e por isso ela tentou de todas as maneiras espantar sua loba, que insistia em segui-la mesmo assim. Foi só quando ela e Jory Castle, outro dos servidores de seu pai, lhe atiraram pedras ao focinho, que Nymeria finalmente desistiu de segui-los e fugiu em direção aos bosques, onde não poderia ser facilmente encontrada. Arya se sentia arrasada por precisar mandá-la embora, mas preferia vê-la perdida do que vê-la morta ou ferida por conta do revanchismo de Joffrey. A menina foi então trazida à fortaleza de Derry, onde toda a comitiva real estava hospedada, e foi levada pelos soldados Lannister diretamente à presença de Robert, no salão do castelo. Uma vez lá, o rei trouxe também Joffrey para a careação, e ordenou que ambos lhe contassem exatamente o que havia acontecido, advertindo Arya de que era um grave crime mentir para um rei. A essa altura, seu pai Eddard já havia chegado ali, furioso, perguntando por que Arya não havia sido levada à sua presença imediatamente, ao que o rei se desculpou, alegando que apenas desejava despachar logo aquele assunto. Arya contou ao rei o que havia acontecido, mas Joffrey relatou uma história diferente, omitindo sua provocação a Mycah, que havia fugido, o que deixou Arya furiosa diante de tais mentiras. Como o rei tinha diante de si duas versões diferentes, ele convocou Sansa e ordenou a ela que contasse o que havia acontecido. A irmã de Arya, disposta a proteger seu príncipe prometido, alegou não se lembrar do ocorrido, o que fez Arya explodir e acusá-la de ser uma mentirosa, antes que o rei desse um basta no acesso de raiva. Ao mesmo tempo, a rainha Cersei, mãe de Joffrey, demandava uma punição severa por conta do ferimento do príncipe, e desejava executar a loba gigante de Arya pelo feito. Robert autorizou essa punição, a contragosto, mesmo sob os protestos de Arya, mas como Nymeria havia fugido, Cersei encontrou uma solução alternativa. Ordenou que Lady, a loba de Sansa, fosse executada no lugar de Nymeria, mesmo não tendo tido nenhum papel no feito. Arya e Sansa protestaram mais uma vez, e Lord Eddard pediu apenas que Robert lhe permitisse dar cabo da sentença ele mesmo, sendo Lady um animal nortenho, que merecia mais do que a lâmina de Sir Ilyn Payne. Arya ficou arrasada com aquilo tudo, mas foi conduzida a seus aposentos, enquanto seu pai partia para os canis, para cumprir seu macabro dever. Mais tarde, Arya descobriu que seu amigo Mycah havia sido pego por Sandor Clegane, o escudo juramentado de Joffrey, sendo feito em pedaços pela lâmina do cão de caça, para depois ter seu corpo devolvido, em um saco, ao seu pai. Aparentemente, o pobre homem pensara a princípio que se tratasse de uma carcaça de porco. Essa notícia arrasou Arya, mas o que estava feito, estava feito. Ainda assim, ela odiaria a Joffrey e a rainha eternamente pelo que haviam feito ao seu amigo e à Lady. Quando atingiram a capital, Arya, ainda furiosa com a atitude de Sansa, brigou com ela à mesa e depois foi até seus aposentos, irada, para ficar sozinha. Seu pai chegou pouco depois para conversar com ela, e nesse exato momento, acabou por descobrir a agulha escondida por debaixo do travesseiro de Arya, indagando ela sobre como conseguir uma espada como aquela, que trazia inclusive a marca de fabricante de Mikken, o ferreiro de Winterfell. Arya não traiu a Jon e não revelou como conseguir a agulha, mas o pai eventualmente decidiu que isso não importava. Contudo, quando ameaçou partir a espada ao meio sobre o joelho, Arya disse desafiadoramente que ela não se partiria, e Lord Eddard precisou rir.
Ele enfim permitiu que Arya mantivesse a espada, mas determinou que ela deveria aprender a usá-la corretamente, e por isso ele contratou os serviços do espadachim Braavosi Syrio Forel, a antiga primeira espada de Braavos, para dar aulas à sua filha, para que ela fosse capaz de controlar sua esguia lâmina, muito mais adequada ao estilo de luta da Dança das Águas, oriundo da Cidade Livre, do que a esgrima tradicional Westerosi. Arya e Syrio rapidamente se tornaram próximos entre si, e sob a criativa tutela do mestre de dança, as habilidades de Arya deram um salto considerável. Os próximos dias da menina foram passados alternadamente entre as lições de Syrio e diversos exercícios de rapidez e equilíbrio, que incluíam se equilibrar em um só pé próximo a escadas e a caçar gatos. Eram com certeza atividades perigosas, mas Arya explicou ao pai que Syrio dizia que toda ferida era uma lição, e toda lição nos tornava melhores. Em uma dessas expedições de treinamento pela Fortaleza Vermelha, Arya acabou por descobrir uma passagem secreta, uma das muitas no castelo, e a seguiu através da escuridão. Depois de passar por várias galerias e corredores, ela ouviu vozes e rapidamente se escondeu. Em breve, ela avistou dois homens caminhando, um imensamente gordo com vestes estrangeiras e o outro parecido com um vagabundo das ruas. Os dois discutiam sobre o tempo do reino estar terminando e sobre a mão do rei, seu pai, algo que a preocupou. Eles diziam que, se uma mão havia morrido, por que não uma segunda? E isso acendeu em Arya um sinal de alerta. As palavras dos homens sobre a guerra iminente foram se tornando inaudíveis conforme se afastavam, e quando sumiram de vista, Arya partiu rapidamente, objetando encontrar e alertar o pai sobre o perigo. Contudo, ela acabou se perdendo entre as galerias e saiu da fortaleza sem querer, precisando logo depois forçar seu caminho para dentro de novo diante dos guardas trocistas do castelo, lhes dizendo que era Arya Stark de Winterfell e que desejava ver o pai. Quando Arya foi levada à presença de Lord Eddard, ele se mostrou doente de preocupação, mas não havia tempo para aquilo. Arya precisava alertá-lo. Ela contou a história do que ouvira o melhor que podia, mas sem conseguir reconhecer os homens que falavam, Lord Eddard imaginou que tudo não passasse de um ardil da mente da filha, e não deu muita importância ao seu relato, para sua consternação. Mais tarde, com o aumento das tensões políticas na corte, o senhor pretendia enviar as filhas de volta ao Winterfell a bordo do Bruxa dos Ventos, mas Arya não queria ter que abrir mão de suas lições com Syrio. Contudo, o plano do Lorde foi bruscamente interrompido pela morte de Robert e pela luta de poder que culminou com a ascensão de Joffrey, quando Eddard foi preso como um traidor e todos os seus homens na capital foram executados. Arya estava então treinando com Syrio, quando Sor Meryn Trant, da Guarda Real, junto a alguns soldados Lannister, foi até o local, dizendo a Arya que o seguisse, pois o pai desejava ter com ela. Arya a princípio parecia pronta a obedecer, mas Syrio a interrompeu, e ela então entendeu que algo se encontrava muito errado. Sor Meryn ordenou que os soldados capturassem Arya e matassem o mestre de dança, mas Syrio, com sua excepcional habilidade, os deteve, mesmo armado apenas com uma espada de treino, dando a Arya a chance de fugir antes que fosse pega, enquanto ele próprio ficava para trás para lhe ganhar tempo. Arya foi até onde estavam seus pertences e pegou a agulha, com a qual matou um garoto de estábulos que tentou capturá-la, para então escapar do castelo através de uma das passagens que havia encontrado mais cedo. Arya não podia escapar da cidade, pois todos os 7 portões estavam fortemente guardados pelos subordinados aos Lannister, e por isso ela vagueou durante alguns dias pela Baixada das Pulgas, sobrevivendo a partir basicamente dos pombos e ratos que podia capturar e trocar nas casas de pasto por uma tigela de castanho. Quando uma enorme comoção pública se apresentou na Praça de Mármore diante do grande septo de Baelor, Arya foi até ali, onde descobriu que o motivo de tudo aquilo era a confissão pública de seu pai. Lord Eddard, cansado e ferido, foi apresentado à multidão e foi forçado a confessar sua traição perante todos, sob vaias e gritos de traidor, para que pudesse pedir pela clemência do rei e ser, com sorte, enviado à muralha. Contudo, as coisas não aconteceram dessa forma, e ele foi na realidade executado por Sor Ilyn Payne, por ordem de Joffrey, para o horror de Arya, mas ela não chegou a testemunhar o ato, pois foi pega e teve seu olhar desviado por um irmão negro mal cheiroso da patrulha. Ele ordenou que ela ficasse em silêncio, e a chamava constantemente de rapaz, algo que Arya não entendia. Ela foi forçosamente incorporada então ao grupo de proscritos que o homem, chamado Yoren, estava levando de volta ao norte, e em meio a esse grupo, ela conseguiu deixar a cidade de forma anônima, sem levantar suspeitas.
O plano de Yoren era o de levar a menina sob disfarce até Winterfell, para que a retornasse à sua família, e por isso raspou seu cabelo e lhe atribuiu o nome Arryn, a advertindo para que falasse o mínimo possível e para que nunca fizesse suas necessidades próxima aos outros recrutas, para não ser descoberta. Durante o trajeto da coluna da patrulha, Arya travou contato com os personagens Lomi Mãos Verdes, um filho de tintureiro, Torta Quente, um filho de padeira, e Gendry, um misterioso aprendiz de ferreiro, e a princípio antipatizou com eles. Mas após intimidar Torta Quente quando este tentou atormentá-la, os órfãos aprenderam a respeitá-la e se tornaram seus amigos ou, em sua visão, sua matilha. Ela também conheceu 3 assustadores prisioneiros removidos das celas negras, que estavam a caminho da muralha, os terríveis Horge e Dentadas, 2 homicidas cruéis, e o enigmático homem que chamava a si mesmo de Jaqen H'ghar, um estrangeiro oriundo de Lorath com cabelos em 2 cores, vermelho e branco. Horge e Dentadas ameaçaram Arya, como não poderia deixar de ser, ainda que a menina tenha se mantido firme, mas Jaqen tentou apenas cortejá-la, oferecendo-se para se tornar seu amigo em troca de um ou outro pequeno favor, já que estando dentro de uma gaiola, ele não poderia fazer muito. Arya não lhe deu ouvidos. Em um determinado ponto na viagem, um grupo de homens de manto dourado vindos de Porto Real os alcançou, exigindo que um dos recrutas lhes fosse entregue. Arya, a princípio, pensou que os soldados estivessem à sua busca, mas o líder deles revelou que o verdadeiro procurado era Gendry, por motivos que nem mesmo o próprio parecia compreender. Yoren não se deixou intimidar e forçou os soldados, que estavam em menor número, a baterem em retirada, mas eles prometeram que retornariam. O grupo chegou até tão longe quanto uma cidade deserta às margens do Olho de Deus, mas ali foram interceptados por um grupo de soldados Lannister liderados por Sir Amory Lord, um dos capangas mais graduados de Lord Tywin. O cavaleiro exigiu que os recrutas e Yoren fossem confrontá-lo como homens leais e fiéis ao rei Joffrey, mas o irmão negro era naturalmente desconfiado e não mordeu a isca, se mantendo trancado dentro das muralhas da cidade abandonada, e por isso Lord ordenou que seus homens assaltassem a muralha. Yoren e seu grupo até tentaram lutar, e Arya em pessoa participou do combate, mas no fim eles foram superados, e Arya e seus amigos precisaram escapar, mas antes ela se compadeceu dos criminosos na gaiola, pois estavam em uma carroça que se encontrava, então, em um celeiro em chamas, e por isso ela ofereceu a Jaqen um machado para que ele e seus companheiros de cela escapassem antes de fugir. Yoren veio a ser morto durante o ataque, mas Arya, Torta Quente, Lomi, Gendry e uma menina assustada a quem Arya chamava apenas de Doninha, conseguiram escapar, vagueando pela mata durante algum tempo, completamente perdidos. Mas seu tempo livres não durou muito. Eles foram logo capturados pelos Homens da Montanha, o grupo de brutais soldados a serviço de Sir Gregor Clegane, a Montanha que Cavalga, outro dos terríveis vassalos de Lord Tywin, enquanto os observavam em uma aldeia. Eles foram mantidos ali durante 8 dias, enquanto o homem conhecido como Cócegas torturava os camponeses em busca de informações sobre o paradeiro dos homens de Lord Beric Dondarrion, os inimigos de Sir Gregor, e também sobre itens valiosos que os camponeses pudessem estar ocultando. Nesse meio tempo, Arya se sentiu muito violada e deprimida por ter sido capturada, e enquanto viu seu amigo Lomi sendo morto por Hafford, o soldado Polliver lhe roubou a agulha, por ser uma boa espada forjada em castelo e, portanto, um item de valor. Isso enfureceu Arya de tal maneira que, durante sua caminhada forçada até Harrenhal, a sede temporária do exército Lannister na região, ela criou uma espécie de mantra, uma oração com os nomes de todos aqueles a quem ela odiava e que, um dia, pretendia matar, e tais nomes incluíam os de Sir Amory, por ter matado Yoren, o de Sir Gregor, por lhe ter capturado, os dos soldados Polliver, Chiswick, Dunstan, Hafford e Cócegas, o de Sir Ilyn Payne, por ser o carrasco do pai, o de Meryn Trant, por matar Sírio presumivelmente, e os do rei Joffrey e da rainha Cersei, por serem, em última instância, os líderes de todos eles. Quando chegam a Harrenhal, todos os prisioneiros Lannister são postos para trabalhar, de acordo com as instruções de Lord Tywin, que se encontrava estacionado ali, e Arya foi escalada para trabalhar para o intendente do lugar, Whis, que a colocou para servir na Torre dos Lamentos. Dias mais tarde, Arya reencontrou Jaqen H'ghar e os outros 2 prisioneiros, que haviam se tornado homens dos Lannister, após terem sobrevivido ao incêndio na cidade murada e, presumivelmente, tendo se rendido às forças de Sir Amory. A princípio, isso não parecia ser grande coisa, mas durante a noite, Jaqen veio a seu encontro, lhe dizendo que a menina tinha uma dívida para com o Deus Vermelho, o Deus da Morte. 3 vidas lhe haviam sido tiradas, as do próprio Jaqen e a de Horge Dentadas, e portanto, 3 vidas lhe eram devidas.
Isso queria dizer que Jaqen, que era na realidade um assassino, intimava a Arya a lhe sussurrar os nomes de 3 pessoas que ela quisesse ver mortas. Poderiam ser quaisquer pessoas, em qualquer lugar e a qualquer tempo, pois não importando as condições, a morte era certa. Arya ponderou durante dias sobre a questão, pois afinal de contas, ela tinha uma lista de pessoas a quem queria ver mortas. Mas depois de ouvir Chiswick se gabando a outros soldados sobre como havia participado de um estupro coletivo a uma jovem, ela sentiu tanto nojo que foi até Jaqen e sussurrou seu nome a seu ouvido. Chiswick morreu 3 dias mais tarde. Era a primeira vida. Depois, Arya nomeou o intendente Whis por lhe ter batido e enganado sobre um capão assado, e a morte veio a ele também, tão bem executada que parecia estar ligada à feia cadela malhada que ele vinha criando desde que era uma filhote. Era a segunda vida. A terceira e última era a mais difícil de escolher, e enquanto pensava a respeito, Arya ponderava que deveria ter escolhido pessoas mais importantes, tendo o potencial até mesmo de encerrar a guerra que agora estava em curso com apenas uma palavra. Finalmente, ao invés de apenas dizer um nome, Arya usou um ardil, sussurrou no ouvido de Jaqen seu próprio nome, para o horror dele. Obviamente, ele estava obrigado por sua formação religiosa a executar a palavra de Arya, tirando a própria vida, mas ele lhe pediu que o desnomeasse, e Arya concordou, com a condição de que ele ajudasse a si e aos seus amigos em um levante interno no castelo, libertando um grupo de nortenhos sob o comando de Robert Glover e de aliados Frey para que tomassem o controle de Harrenhal de dentro para fora, e como não havia outra alternativa, Jaqen concordou. A revolta arquitetada por Arya foi bem sucedida, e os homens do norte e dos rios de fato tomaram o controle do castelo, embora Arya não soubesse que Hobbit já vinha maquinando com Vargo Holt, o líder da companhia mercenária dos Bravos Companheiros, para derrubar Sor Amory, a quem o mercenário odiava. Depois do fim do levante, Arya se encontrou novamente com Jaqen, e para seu completo assombro, ele mudou seu rosto e sua fisionomia em sua frente, se tornando em essência uma outra pessoa, cujo nome ela nem sequer sabia. Ele lhe disse que já era chegado o tempo de a pessoa chamada Jaqen morrer, e quando Arya lhe perguntou como ele fizera aquilo, ele lhe disse que, se ela desejava mesmo aprender, deveria ir até a cidade livre de Bravos, do outro lado do Mar Estreito, e procurar a Casa do Preto e Branco, um misterioso templo na Ilha dos Deuses, onde lhe instruiriam sobre este aparente ardil. Ele também deu a Arya uma moeda de ferro bravosi, lhe dizendo que, quando desejasse encontrá-lo novamente, ela deveria entregar aquela moeda a qualquer homem de Bravos e recitar as palavras Valar Morhulis, uma frase que Arya não compreendeu, não sabendo sequer que idioma era aquele. Na manhã seguinte, Lord Roose Bolton, um dos vassalos principais do irmão de Arya, chegou para tomar posse do castelo, e Arya, que agora se apresentava como Nymeria, ou Nan, para ocultar sua identidade, foi escolhida como sua copeira pessoal, por seu papel desempenhado na revolta interna. Com isso, Arya travou contato direto com o intimidador Lorde, sendo ordenada a buscar suas refeições, lhe ajudar com suas sessões com sanguessugas, que ele acreditava serem um segredo para uma longa vida, e em uma instância, atirando uma das cartas da esposa do Lorde, Walda Frey, no fogo, sob sua ordem. Quando Bolton se preparava para partir, Arya viu ali uma oportunidade para retornar ao norte, e pediu para que Roose a levasse consigo, algo que uma serviçal jamais deveria fazer. Roose ficou chocado com a insolência, mas também se sentiu divertido e explicou calmamente a Arya que ela não o acompanharia e que ficaria ali sob o comando do novo senhor do castelo, Vargo Holt, o Cooric. Roose Bolton não era o tipo de homem que se podia desafiar impunemente, e por isso Arya se calou, mas diante da perspectiva de ficar sob o poder daquele mercenário selvagem, ela começou a maquinar um plano alternativo. Ela e seus amigos iriam simplesmente fugir de Harrenhal na calada da noite. Eles planejaram tudo com cuidado, embora Torta Quente, sempre covarde, tenha precisado ser convencido primeiro. Durante as horas de escuridão, eles se esgueiraram até um portão menor lateral da fortaleza, e Arya, usando uma túnica com o homem esfolado de Bolton para lhe dar credibilidade, enganou o vigia com sua moeda de ferro, lhe dizendo que era uma gratificação de Lord Bolton, antes de lhe matar, permitindo que eles conseguissem fugir. Enquanto o grupo se deslocava em direção ao norte a partir de Harrenhal, pois Arya desejava chegar a Correrio, a casa amiga mais próxima, ela teve uma visão de lobo durante seu sono, em que na verdade assumiu o corpo de sua loba Nymeria, que havia fugido antes, e nessa forma ela matou diversos dos membros dos Bravos Companheiros, que haviam sido enviados em perseguição.
Pouco tempo depois, ela e seus amigos são descobertos pela Irmandade Sem Estandartes, a organização criminosa criada a partir dos resquícios da força de Beric Dondarrion nas terras fluviais. Os bandidos os tomam sob custódia e os levam até a estalagem do Ajoelhado, construída no local onde séculos antes o rei Torrhen Stark havia capitulado seu reino ao conquistador. A princípio, Arya se mantinha sob seu disfarce, mas na estalagem, ela foi por fim reconhecida por um dos antigos serviçais de Winterfell, Harwin, filho de Hulan, o mestre dos cavalos. Com isso, obviamente, Arya não teria mais a permissão de partir, pois era uma refém por demais valiosa para se perder, e portanto, ela ficaria sob a custódia da Irmandade. Torta Quente, por outro lado, não era ninguém importante, e estava farto das andanças e da comida ruim da estrada. Por isso, ele resolveu permanecer na estalagem, ajudando a dona do estabelecimento como seu novo padeiro. Arya ficou triste por vê-lo partir, mas não havia muito que ela pudesse fazer. Ela e Gendry então partiram com os homens da Irmandade e empreenderam um verdadeiro circuito pela região, atrás de informações sobre os avanços Lannister e sobre o paradeiro de Lord Beric. Uma das suas paradas foi o Coração Alto, uma mística colina na região, onde eles se consultaram com o fantasma do lugar, uma velha encolhida e pequena, porém sábia, que tinha poderosas visões. Arya a princípio se limitou a achar a velha curiosa, embora um pouco intimidante, mas depois que ela fez suas previsões, ordenou que a menina se aproximasse de seu círculo, apenas para então dizer a ela para deixar sua presença, parecendo temer Arya por algum motivo, chamando-a de Coração Negro. Arya ficou obviamente assustada com essa reação extremada, mas acabou sendo levada para longe da encarquilhada criatura. Tempos depois, os Foras da Lei a levaram a uma estalagem chamada de Pêssego, em Septo de Pedra, onde também por acaso funcionava um bordel. Um bêbado mal cheiroso tentou abordar Arya ali, mas Gendry intercedeu e o homem se afastou, para alívio de Arya. Em certo momento, os Foras da Lei trouxeram para lá uma figura alta, imponente e intimidadora, usando um saco por sobre a cabeça, mas quando este foi removido, Arya viu de quem se tratava. Era Sandor Clegane, o Cão de Caça, o responsável por assassinar seu amigo Mycah e, portanto, um dos homens a quem Arya queria ver mortos. Depois, Arya partiu com o capturado Sandor e com os Foras da Lei para fora da cidade, até seu esconderijo no chamado Monte Oco, uma colina com um interior totalmente escavado, e ali ela acusou o Cão de Caça do assassinato de Mycah, demandando justiça por isso. Lord Beric Dondarrion, o líder da Irmandade, sentenciou Clegane a um julgamento pela batalha por isso, já que ninguém ali conhecia a realidade sobre a acusação e determinou que seu adversário na luta seria ele mesmo. Arya ficou muito apreensiva. Ela sabia da tremenda habilidade de Clegane com as espadas, e por isso temia que ele pudesse se safar do que fizera. A luta se deu em meio ao salão principal do monte, com Lord Beric incendiando sua espada, algo que apavorou Clegane, pois ele tinha pavor das chamas. A luta não demorou muito, e no fim, Clegane partiu ao meio a espada e um dos ombros do Lorde, embora tenha tido um de seus braços horrivelmente queimado pelas chamas da espada de Dondarrion, choramingando de dor quase como uma criança. Ele tecnicamente vencera a luta, embora Dondarrion tenha sido revivido rapidamente por Thoros de Myr, o sacerdote vermelho, e por isso, os Foras da Lei não tinham escolha a não ser libertá-lo, já que Sandor havia sido declarado como inocente aos olhos dos deuses. Arya tentou intervir para assassiná-lo, mas foi contida, e para sua imensa frustração, o Cão de Caça partiu do Monte Oco, livre e vivo. Outra frustração para Arya foi descobrir que homens sem cabeça não poderiam ser revividos como Beric fora, o que acabava com as esperanças para seu pai. Gendry foi feito cavaleiro por Lord Beric e decidiu permanecer na Irmandade daquele momento em diante, mais um dos amigos de Arya que o abandonavam. Depois de um breve retorno ao Coração Alto, no qual Arya e o fantasma se estranharam mais uma vez, Arya descobriu que o plano da Irmandade era conseguir de seu irmão Robb um resgate por si, e isso a fez se sentir traída e sozinha. Desse modo, ela simplesmente escapou da custódia dos Foras da Lei, apenas para acabar caindo sob o controle de Sandor Clegane, que vinha seguindo os Foras da Lei em segredo, objetando conseguir deles algo que lhe compensasse por seu ouro roubado, e aí estava. Agora, quem iria recolher o resgate seria ele. O plano de Sandor era não somente obter uma recompensa pela menina, mas também conseguir para si um lugar na hoste de Stark, para se recolocar como um guerreiro, mas Arya tinha certeza de que Robb jamais aceitaria o odioso homem entre suas fileiras.
As chuvas pesadas e as cheias no Tridente atrasaram seu caminho, mas eventualmente eles atingiram as Gêmeas, onde sabiam através da visão do fantasma do Coração Alto que Robb e seu exército estariam, para acompanhar o casamento entre seu tio Edmure e Roslyn Frey. Contudo, havia algo errado. Arya não reconhecia os homens que se encontravam do lado de fora do castelo, embora devessem ser soldados fiéis ao seu irmão. Logo, sua dúvida ficou clara quando os homens começaram a lutar entre si e as mortes se iniciaram. Havia uma traição em curso. O primeiro pensamento de Arya foi o de correr para dentro da fortaleza para procurar a mãe, mas Sandor a advertiu de que isso seria uma atitude estúpida, prevenindo-a de adentrar a fortaleza enquanto o massacre acontecia. Quando Arya insistiu, ele usou a parte romba de seu machado para fazê-la desmaiar, prevenindo sua rebeldia. Com as mortes de Robb e de Catelyn, Sandor decidiu que o único lugar onde poderia se desfazer de Arya agora, ainda sendo pago por isso, era o Ninho da Águia, onde a tia da menina, Lysa Arryn, governava. No caminho para o leste, Arya encontrou um cavalo selado fugindo provavelmente da confusão nas Gêmeas, e tomou-o como sua montaria, nomeando-o Covarde, por ter presumivelmente escapado da luta. Em uma determinada noite, Arya sonhou mais uma vez com sua loba gigante, dragando um corpo sem vida de um rio, e o corpo, ao que parecia, era o da sua própria mãe. Quando chegaram a uma aldeia aos pés das Montanhas da Lua, eles descobriram que a estrada de altitude estava fechada e que não poderiam ir até o vale. Por isso, e como não encontraram acolhimento ali, Sandor decidiu dar meia volta e partir até Correrio, onde tentaria vender Arya ao seu tio-avô, Sir Brynden Tully. No caminho para o castelo, Arya e Sandor pararam na estalagem do entroncamento, e lá cruzaram o caminho dos soldados Cócegas e Polliver, dispersos do grupo principal de Sir Gregor. Eram dois dos homens que se encontravam nas preces de Arya, e portanto, ela naturalmente queria vê-los mortos. Ela ficou confusa ao ouvir Polliver citar que o bastardo de Lord Bolton estava prestes a se casar com a irmã de Sansa Stark, pois ela e Arya não tinham outras irmãs, não entendendo na hora que o homem se referia a ela mesma, mas antes que ela pudesse ponderar mais a respeito da questão, a tensão entre Sandor e os homens do irmão explodiu, e uma luta irrompeu em meio ao salão comum da estalagem. Sandor, já bêbado, matou Polliver a muito custo, enquanto Arya pegou do escudeiro que acompanhava o soldado sua adaga e a enfiou em suas entranhas, abrindo sua barriga e o condenando à morte. Quando Cócegas tentou atacar Sandor, Arya se aproximou por trás do homem e o esfaqueou repetidas vezes com sua adaga, enquanto repetia as perguntas que o torturador fazia aos camponeses antes de matá-los. Antes de irem embora, Sandor instruiu Arya a finalizar o escudeiro, e ela o apunhalou no coração, seguindo sua orientação. Ela também aproveitou da deixa para tomar de volta a agulha do cadáver de Polliver, e os dois então abandonaram a estalagem meio arruinada. A dupla então começou a rumar até Salinas, mas Sandor se encontrava muito fraco devido aos ferimentos e à perda de sangue. Eles pararam para que o homem descansasse e Arya o ajudou a cauterizar seu ferimento no rosto. A menina então se lembrou que, durante a noite, havia deixado o nome de Sandor de fora de sua oração e não pôde deixar de ponderar por quê. Ela o readicionou na lista, mas pensava que ele talvez não sobrevivesse por si mesmo até a próxima manhã. Quando o dia raiou, Sandor se encontrava ainda mais fraco e Arya empunhou a agulha, objetando se vingar e matá-lo, mas ponderou que, se simplesmente partisse e o abandonasse ali, fraco como estava, ele morreria sem sua intervenção. Sandor percebeu suas intenções e passou primeiro a provocá-la e depois a implorar pateticamente que ela o matasse, mas Arya com isso se convenceu a simplesmente largá-la ao relento, montando então em Covarde e partindo, disposta a deixar que Sandor morresse lentamente ou através da ação de algum animal selvagem. Quando Arya chegou a Salinas, ela vendeu Covarde, já que o cavalo não lhe serviria na viagem por mar, e então encontrou um navio Braavosi ancorado ali, a filha do Titã. Ela inicialmente queria ir para o norte, mas o navio não iria naquela direção. Contudo, ao saber que se tratava de uma embarcação de bravos, ela entregou a moeda de ferro de Jaqen ao capitão do navio, Ternezio Teres, declamando da forma mais clara e firme possível Valar Morhulis, tal como Jaqen a havia instruído a fazer, embora não soubesse ainda o que aquilo queria dizer. A resposta do capitão foi dizer Valar Dohaeris, levando 2 dedos à testa, e depois disso, Arya passou a contar com uma cabine no navio, e se encontrava em pouco tempo a caminho da cidade livre de Braavos.
Durante a viagem por mar até a Cidade Livre, Arya continuou a agir sob um disfarce, dessa vez chamando a si mesma de Salgada, por ter embarcado no porto de Salinas, mas talvez ela nem precisasse de tamanho escrúpulo, pois embora o capitão e os marinheiros do navio ficassem felizes em dividir com ela seus nomes e suas histórias, além de lhes dar alguns presentes curiosos, nenhum deles se incomodou em perguntar o seu nome. Alguns outros tripulantes, por outro lado, pareciam ter algum receio dela, e de qualquer modo a maioria deles não falava o idioma comum, de modo que não poderiam falar com ela. O capitão Ternésio estava sempre muito ocupado para lhe dar atenção, e seu filho mais velho, Yorko, era por demais taciturno para se importar com aquela jovem Westerosi, mas o filho mais novo do comandante, Daniel, era mais cordial, e se tornou a principal companhia de Arya durante o trajeto, sendo inclusive o responsável por lhe apresentar e lhe contar a história do Titã de Bravos e do arsenal da cidade, quando chegavam ao fim da travessia. Arya a princípio ficou intimidada com o tamanho e o rugido pavoroso da gigantesca fortaleza que protegia a entrada do porto, mas logo se recompôs e em breve se acostumou com sua nova realidade ali. Quando aportaram no Porto Púrpura, o capitão do navio ordenou ao filho Yorko que levasse Arya a solo em um barco a remo, e ele a conduziu pelos canais da cidade até o pequeno pier que levava às escadas de pedra que culminavam em uma dupla de portas, uma de represeiro branco e outra de ébano negro. Arya não sabia que lugar era aquele, mas Yorko lhe explicou que aquela era a Casa do Preto e Branco, o local para onde a moeda de ferro que ela apresentara ao capitão lhe comprara a passagem. Arya, se lhe tivessem perguntado, teria dito ao capitão Ternésio que gostaria de ter permanecido no Filha do Titã, para viajar pelo mundo e para ter um lugar ao qual pertencer, mas é claro que tal opção não existia, pois ela não teria nenhuma utilidade no navio, e por isso ela precisaria tentar se arranjar ali mesmo. Ela subiu as escadas e pediu para adentrar o templo, chegando a gritar com as portas e a mostrar a moeda de ferro que a trouxera ali, antes que elas se abrissem, aparentemente sozinhas, dando a Arya acesso ao salão principal cavernoso da Casa do Preto e Branco, onde grandes e austeras fileiras de estátuas de todos os tipos de deuses ligados à mortalidade, de todas as partes do mundo, assomavam-se. Ali, ela foi recebida por uma figura encapuzada, que eventualmente se revelou como um crânio sem pele, com um verme saindo de uma de suas órbitas vazias. O crânio ordenou a Arya que o beijasse, mas Arya, faminta, simplesmente tentou recolher o verme da órbita, tencionando comê-lo. Isso fez com que o crânio sumisse e desse lugar ao homem de aspecto mais amável que Arya já havia visto, e que riu de tal situação, dizendo que ninguém nunca tentara comer seu verme antes. Daquele momento em diante, o homem amável, que descobriu sua identidade sem sequer um pingo de esforço, apesar das tentativas de Arya para ocultá-la sob seus muitos nomes falsos, passou a ser seu tutor naquele lugar, embora ele não parecesse conhecer ninguém chamado Jaqen H'ghar, e Arya começou seu treinamento para se tornar uma noviça do templo. Para isso, ela foi incitada a descartar por completo todas as identidades que trazia consigo e, por consequência, todos os seus pequenos tesouros pessoais, como os objetos que recebera de presente no Filha do Titã, e a agulha, sua bem-amada espada, o presente de seu meio-irmão e uma de suas únicas lembranças de Westeros. Isso foi duro para ela, e no fim, ela não foi capaz de simplesmente se desfazer de agulha, ocultando-a em um local seguro antes de retornar ao templo. O primeiro aspecto de seu treinamento foi o aprendizado da língua Braavosi, uma vertente baixa do valeriano que era particularmente diferenciada devido ao isolamento histórico de Braavos com relação ao Império Valeriano e às outras cidades livres. Arya não tinha grande facilidade com esse aprendizado, e o homem amável dizia que seu sotaque era forte e sua fala cadenciada demais, nada fluida. Outra parte do treinamento de um homem sem rosto era a coleta de informações, com Arya sendo frequentemente enviada para as ruas de Braavos sob a identidade da Gata dos Canais, conhecida também apenas como a Gata, uma órfã das vielas e becos, com a missão de descobrir coisas novas e segredos que ela deveria então reportar ao homem amável depois de seu retorno ao templo. Mais um aspecto do treinamento foi o ensino de mentiras, treinamento que Arya teve como outra das figuras curiosas do templo, a quem ela chamava de criança abandonada, mas que era na realidade uma mulher adulta que havia permanecido com aspecto infantil devido a uma prolongada exposição a misteriosas toxinas. A Arya a princípio era constantemente pega em suas tentativas de mentir, mas com o tempo foi se tornando melhor nessa e em outras artes que vinha aprendendo, ganhando confiança conforme o tempo passava.
Durante seu período de treinamento, Arya travou contato nas ruas e bordéis de Bravos com dois personagens Westerosi, os irmãos negros Samuel Tarly e Darion, a caminho de Vila Velha via Bravos, para que pudessem treinar na cidadela e angariar novos recrutas para a muralha com as músicas de Darion, que era também um bardo. Arya achou Sam uma figura curiosa, mas antipatizou quase que de imediato com Darion, e após sua deserção da patrulha, quando o cantor passou a se vestir ricamente e a usar seu dinheiro para seus próprios fins ao invés de auxiliar seu irmão Sam e a sustentar a si mesmo e aos outros que vieram com eles, Arya se sentiu à vontade para tirar sua vida por iniciativa própria, sem uma ordem expressa do Homem Amável ou um contrato selado, matando-o em uma das vielas da cidade e atirando seu corpo a um canal. De acordo com as leis Westerosi, Arya estaria perfeitamente dentro de seu direito e dever, pois todo desertor da muralha deveria ser executado, mas a Casa do Preto e Branco não operava segundo as leis de Westeros, nem a nenhum outro código secular, aliás. E por conta dessa transgressão de seus deveres, Arya foi dormir numa noite e acordou no dia seguinte, completamente cega. O Homem Amável a havia punido de certo modo, removendo sua visão, embora ele afirmasse que aquilo também fazia parte de seu treinamento. A cegueira fora induzida por alguma espécie de fórmula no leite que a menina bebia todas as noites, e nessa condição, ela já não poderia mais cumprir o papel de gata dos canais, de modo que assumiu uma nova identidade, a da cega Beth, uma pobre figura, pouco mais do que uma pedinte, que vagueava pelas ruas de Pedra de Bravos em troca de sustento. Paralelamente, ela continuou a ter problemas profundos para abandonar de vez sua identidade original, até mesmo tendo visões de lobo com sua loba gigante Nymeria, de volta em Westeros, mesmo apesar da grande distância que a separava então. E nessas visões, Arya se sentia poderosa e animada novamente, com a visão restaurada e todos os outros sentidos apurados. Mas quando a luz de cada alvorada chegava, sua realidade retornava junto, e ela partia para as ruas para fazer o papel de Beth, a mendiga cega. Sua função sob essa identidade continua sendo a de conseguir informações esparsas e segredos para levar de volta ao templo, e agora que sua visão estava comprometida, seu dom da audição se tornara mais poderoso, lhe permitindo ouvir ainda mais do que antes. Seu dom para mentira e para detectar mentiras dos outros também se tornou melhor com a cegueira, e ela passou a não ser mais flagrantemente humilhada pela criança abandonada durante seus treinamentos. Durante uma de suas incursões na cidade, em uma das tavernas ordinárias de Bravos, Arya recebeu em seu colo um dos muitos gatos de rua que serpenteavam por todo o lado, uma criatura hirsuta de olhos amarelados, e através desses mesmos olhos, ela foi capaz de observar seu entorno, descobrindo para seu próprio assombro que ela era capaz de assumir as mentes de outros animais, que não sua própria loba, uma característica de um warg bastante poderoso, embora ela não soubesse desse detalhe. A visão de Arya foi restaurada depois que ela foi atacada sorrateiramente pelo Homem Amável com um pau, e conseguiu mesmo assim identificar sua posição e revidar, provando assim sua capacidade aumentada. Contudo, ficou implícito o fato de que ela na realidade não tinha percebido sua posição através de seus próprios sentidos, mas sim o tinha visto através dos olhos de um gato que se encontrava então escondido entre as vigas do telhado do templo, e que a tudo observava. Com isso, Arya passou a ser considerada como uma assassina principiante, e durante uma reunião de diversos homens sem rosto no templo, ela recebeu seu primeiro contrato de morte. Ela tinha sido escolhida para oferecer a dádiva do Deus de muitas faces a um homem velho, temeroso e muito odiado na cidade, que vendia uma espécie de seguro para navios mercantes, e que com certeza havia enganado ou trapaceado algum marinheiro ou alguma viúva, que viera ao templo encomendar sua morte. Para isso, Arya obviamente deveria assumir uma identidade desconhecida por todos, e o Homem Amável a levou até as câmaras inferiores do templo, fundo dentro da rocha sobre a qual as fundações da estrutura se erguiam, onde milhares de faces tomadas das pessoas que encontraram ali a dádiva da misericórdia se encontravam. E lá, ela assumiu um novo rosto, de uma pobre menina quebrada e maltratada, que havia apanhado tanto do pai em vida que viera ao templo em busca de um fim para seu próprio sofrimento. Arya, ao envergar seu rosto, sentiu ecos apavorantes da dor da própria menina, o que mostrava que aquilo não era um mero truque de pantomima, mas sim alguma espécie de dom mágico concedido aos sacerdotes do Deus das Muitas Faces. Sob essa nova forma, Arya foi enviada para a cidade para observar seu alvo durante dias, compreendendo seus hábitos e sua rotina, enquanto planejava a melhor e mais discreta forma de dar cabo de sua vida.
Ela notou que o homem sempre andava com 2 guardas ao seu redor, pois naturalmente temia atentados contra sua própria vida, e que ele sempre testava a legitimidade das moedas que lhe eram dadas com os poucos dentes que ainda restavam, mordendo-os para conferir a consistência do metal. Enquanto isso, Arya pensava também em maneiras para justificar para si mesma aquilo que estava prestes a fazer, pois ainda que tivesse tido o treinamento de um homem sem rosto, ela ainda não conseguia pensar como com o desprendimento que era esperado de um assassino frio. Quando ela retornou ao templo e relatou ao homem amável sobre o que descobrira e sobre suas impressões, ele lhe disse que não cabia a ela julgar os motivos para a morte vindoura do homem, nem sua índole em vida, pois o dom do julgamento cabia apenas àquele de muitas faces, mas essa resposta não deixou Arya satisfeita. O plano preliminar da menina era simplesmente passar à força pelos guardas e assassinar o homem a olhos vistos, mas o homem amável lhe disse que, se ela fizesse isso, ela teria falhado em sua primeira missão, e que era melhor que os homens nem sequer a vissem, nunca. Por isso, ela divisou um plano alternativo. Roubou um saco de moedas de um dos capitães em dívida para com o velho e, sorrateiramente, substituiu uma das moedas de ouro no saco por uma das suas próprias, envenenada, antes de ceder a bolsa de volta ao capitão, fazendo com que tudo parecesse uma tentativa frustrada de roubo de uma mendiga feia, para que ele não suspeitasse de nada. Depois, esse mesmo capitão entregou a bolsa com as moedas para o velho, que naturalmente as testou uma a uma com os dentes. E quando chegou o momento de morder a moeda de Arya, pouco depois seu coração misteriosamente parou de bater, e ele recebeu a dádiva do deus. Depois dessa missão bem-sucedida, Arya recebeu uma veste de acólita do templo, e foi então enviada para o pantomimeiro Izembaro, no Portão, uma famosa casa de espetáculos, um dos mais famosos e habilidosos farsantes de Bravos, para aprender com ele a arte da dissimulação.